nós vamos dar início à nossa videoaula sobre responsabilidade por vício do produto no Código de Defesa do Consumidor, segunda parte. Meu nome é Antônio Silveira, eu sou professor da Universidade Estadual da Paraíba. Nós já vimos que a responsabilidade por vício do produto acontece quando há uma falha nesse produto que importa em vício na sua qualidade ou quantidade, ou até mesmo divergência entre a informação prestada pelo fornecedor, das características do bem, das propriedades, das suas funcionalidades e o que realmente foi entregue ao consumidor. Havendo esse vício, gera um direito do consumidor de responsabilizar o fornecedor solidariamente, inclusive o comerciante, como já foi dito. E esse direito pode ser exercido de três maneiras. Pode o consumidor solicitar a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso. Pode o consumidor exigir do fornecedor a restituição imediata da quantia paga. E ele também pode querer ficar com o bem e solicitar, exigir, um abatimento do preço. Agora, esse direito está sob uma condição suspensiva. Isto é, só será exercido depois de dado o prazo ao fornecedor de 30 dias para sanar aquele vício. O direito do consumidor de exercer alternativamente uma dessas três opções é um direito potestativo. Agora, o seu exercício só inicia-se após o prazo de 30 dias que o fornecedor possui para sanar o vício. Esse prazo, inclusive, ele pode ser reduzido até no mínimo de 7 dias ou estendido até 180 dias, a depender de acordo entre o consumidor e o fornecedor, o que dificilmente acontece, o prazo de 30 dias é o que geralmente tem ocorrido nessas substituições e nesse exercício do direito do consumidor no caso do vício do produto. É interessante observar que esse prazo de 30 dias para sanar o vício que o fornecedor tem, ele não é aplicado no caso de produto essencial. No produto essencial, deve o fornecedor substituir, caso o consumidor peça o produto, ou restituir o valor, ou dar o abatimento do preço imediatamente. Por quê? Porque um produto essencial, ele, pelo próprio nome, já revela sua necessidade imanente, e necessária do consumidor de uso daquele produto. Agora é importante dizer que a doutrina não define, não especificamente, o que seriam os produtos essenciais. E até diz que não há uma lei que estabeleça quais são produtos essenciais ao consumidor ou não. Isso vai depender de cada caso, do que o consumidor tem por utilidade, para aquele bem. Então, a depender da sua profissão ou a depender do uso que ele faz daquele bem, aquele bem pode se tornar um produto essencial. Evidentemente que alguns produtos são inegavelmente essenciais, como uma geladeira, por exemplo. Ninguém sobrevive hoje, nem acondiciona alimentos sem uma geladeira. Então, ela já poderia ser considerada essencial, mas isso deve ser definido caso a caso. Então, quanto à primeira opção que o consumidor tem para exercer o seu direito, se ele escolher a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso, o fornecedor deverá fazer essa substituição se em 30 dias ele não conseguir fazer o conserto daquele produto ou substituir aquela parte viciada do produto. É interessante dizer que essa substituição é um direito do fornecedor, todavia, essa substituição não pode vir a comprometer a qualidade do produto ou seu valor. Se essa substituição de uma parte que esteja com vício vir a trazer diminuição do valor,
evidentemente que o consumidor pode recusá-la e pedir a substituição por outro produto da mesma espécie. A hipótese também do produto ter saído do mercado. Então, nesse caso, poderá o fornecedor entregar outro produto, se assim o consumidor aceitar, agora verificando uma redução no preço, se o outro produto for de preço inferior, ou uma complementação do preço, se o outro produto for de qualidade superior e ter valor superior. Isso também, essa questão, também se aplica aos produtos com divergência na quantidade. Pode ser que toda um lote ou toda uma produção de bens, como por exemplo, leite em pó. O leite em pó pode ter sido anunciado que tinha na embalagem 400 gramas e ele tinha 380. Isso acontece com todos. Não há como fazer a complementação e aí, evidentemente, que haverá a substituição por outro produto ou o consumidor poderá exigir as outras opções, que é a restituição ou abatimento do preço. A restituição imediata da quantia paga, ela segue a lógica usual da redibição do contrato. Ou seja, o consumidor, ao pedir a restituição, ele está resolvendo o contrato, a resolução do contrato e a devolução do valor sem nenhum problema. Ou então, o consumidor pode pedir o abatimento do preço. E é importante a gente atentar aqui para o equilíbrio do contrato. Então, não pode haver prestações desproporcionais. Então, o abatimento vai buscar o equilíbrio nessa prestação, verificando quanto seria o valor a ser abatido. É interessante uma questão de que o próprio Código estabelece, quando da restituição da quantia paga, a possibilidade de perdas e danos. Evidentemente que se o produto, o vício do produto, acarretar danos ao consumidor que venham a ultrapassar a esfera do bem em si, atingindo a incolumidade física do consumidor ou moral ou patrimonial no sentido de atingir outros bens, do consumidor até mesmo de terceiros, nós estamos a falar em responsabilidade pelo fato do produto. Então há uma transformação daquele vício numa responsabilidade do vício por uma responsabilidade pelo fato do produto. Porque isso caracteriza evidentemente um acidente de consumo. A perdas e danos efetivamente acontecerá na responsabilidade por vício do produto apenas em casos em que não há o atingimento da incolumidade física, moral e patrimonial, ou aqueles casos específicos em que o consumidor teve alguma despesa para exercer esse direito, né? Despesas com correios, despesas de transporte para entregar o bem a ser consertado e assim por diante. Em todas as outras situações, havendo a transcendência do dano para outras esferas de direitos do consumidor, nós estaremos a falar de responsabilidade pelo fato do produto. E é interessante que essa diferenciação ela foi muito bem abordada no acórdão 967623 da ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça. Vale a pena uma leitura desse julgado. Se o consumidor não reclamar, deixar correr o tempo, se o consumidor não reclamar e deixar correr o tempo, ele poderá ter a decadência desse direito de ver o seu produto consertado ou até mesmo ter o exercício daquelas três opções. E como será esse prazo, né? O consumidor terá o prazo de 30 dias para reclamar de um vício de bens não duráveis e 90 dias para reclamar de um vício de um bem durável. Este prazo
é um prazo decadencial e será iniciado com a tradição do bem em caso de vício aparente. Nós já explicamos o que é isso. E quando se tratar de vício oculto, o prazo começará a fluir a partir do surgimento do vício oculto. Vale dizer que o vício oculto ele deve ser anterior à celebração do contrato, anterior à venda, né? O vício oculto tem essa característica. Interessante também fazer uma observação quanto aos bens imóveis, porque o Código Civil ele estabelece prazos maiores no que diz respeito a vício oculto de bens imóveis. Prazo, inclusive, de 5 anos, né? No que diz respeito a bens imóveis que foram construídos através de um contrato de empreitada, ou se houve uma venda comum, um prazo de 1 ano, enquanto que o Código de Defesa do Consumidor estabelece o prazo de 90 dias para bens duráveis. Só que a doutrina diz que esse prazo, no caso de defesa do consumidor, só começa a fluir da constatação do vício oculto, que é a situação prevista no Código Civil. Portanto, poderá ser inclusive maior do que 5 anos, porque um imóvel, evidentemente, tem uma vida útil muito longa, muito mais de 5 anos, 10 anos. E vícios, por exemplo, estruturais, geralmente são vícios ocultos. Então, esse prazo ele pode ser maior. Mas há quem defenda na doutrina que deve ser aplicado, neste caso do prazo de bens imóveis, o Código Civil, porque é mais benéfico ao consumidor, e o artigo 7º do CDC possibilita o que Cláudia Lima Marques chama de diálogo de fontes do direito e a aplicação do Código Civil. E é importante salientar que a vida útil do bem tem papel fundamental na definição do vício oculto. Então nós vamos sempre buscar saber a vida útil do bem. Por quê? Porque esse vício ele não seria eterno. Então se nós temos um aparelho de televisão, sabemos que, por exemplo, a vida útil de um aparelho de televisão gira em torno de 5 a 8 anos. Fora desse prazo, nós não podemos estar alegando vício oculto. Ou um carro, um automóvel que tem 15 anos de uso, eu vi a alegar vício oculto em partes, né, do automóvel que tem um desgaste natural. Então a vida útil é a pedra de toque, um elemento fundamental para a verificação do vício oculto. Isso está também muito bem explicado no acórdão do STJ, o recurso especial 984-106 do ministro Luiz Felipe Salomão. Agora, esse prazo decadencial ele pode ser suspenso em 2 hipóteses. Primeiro, através de uma reclamação do consumidor. O consumidor fazendo a reclamação ao fornecedor, será suspenso o prazo. Ou então pela instauração de inquérito civil do Ministério Público para investigar aquelas situações que podem envolver não só um consumidor, mas vários. E o importante salientar que é caso de suspensão e não de interrupção, porque se trata de prazo decadencial. Portanto, se o bem for durável e a reclamação acontecer no 85º dia, terá o consumidor apenas 5 dias para ajuizar uma ação diante, vamos dizer assim, da negativa do fornecedor em fazer o conserto daquele bem. Nós vamos encerrar por aqui, dizendo a todos que nós, na próxima aula, falaremos sobre garantia legal e garantia contratual no caso de vício do produto.